O problema que interessava a Weber era a do que ele chamava o processo de racionalização, ou seja, a ampliação crescente das modalidades racionais de ação em todas as esferas da existência, de tal maneira que os elos significativos que constituem isso que eu chamo uma malha de significados no interior da qual os homens se movem, vão se tornando todas elas, vão assumindo todas elas o caráter racional, de bom agenciamento de meios para se atingir com o máximo de eficácia tais ou quais fins. Perspectiva de Weber, nas circunstâncias... A filosofia de Hegel tem sido considerada... O conhecimento da língua autoriza... Como Le Breton era o grande... Pensem a questão da legitimação. Uma determinada orientação de conduta que é recomendada, de alguma maneira, no universo social em que eu me movo, se apresenta a mim, como se apresenta a muitos outros. Qual é a pergunta que eu posso fazer, admitindo-se que eu não seja simples boneco dirigido ou que eu não esteja paralisado pelo terror? Mas a questão que se coloca é que há, digamos, um convite para que eu aceite, um convite de adesão a isso. Qual é a questão que eu posso me colocar razoavelmente? É a questão de se vale a pena adotar essa linha de conduta. Vale a pena eu considerar isso válido? Ou será o caso de eu tentar não adotar? Claro que eu não estou ignorando que, eventualmente, se eu não adotar, eu sofra determinadas sanções. Mas a questão se coloca. A questão se coloca em termos de alguma maneira fica, ainda que em segundo plano, uma questão que eu chamaria, entre aspas, de econômica, que é a questão de se ter algum tipo de avaliação de quais são os ganhos, os benefícios de um determinado curso de ação e quais são os custos. Isso daí está presente no fundo da reflexão weberiana, que é uma reflexão muito marcada por considerações de ordem econômica, bastante marcada. Ele, aliás, gostava de se classificar como economista. Ele nem gostava de se classificar como sociólogo, porque ele achava que sociólogo eram aqueles pensadores que atribuíam um caráter fechado, orgânico, consolidado à sociedade e colocavam todo o peso sobre o conjunto social, deixando os indivíduos como meros, digamos, figurantes desse conjunto. Ele odiava essa concepção, né? Totalidades sociais, conjuntos orgânicos, etc. e tal. Então ele tinha lá suas desconfianças em relação à coisa do sociólogo. Mas ele se apresentava como economista. Muito peculiar, muito do jeito dele, mas gostava de fazer isso. E é um pensamento muito marcado pela dimensão econômica. Então não o próprio ato de legitimação envolve alguma modalidade de cálculo custo-benefício. Não é uma mera imposição e muito menos uma resposta natural a um estímulo. Até onde isso vai, se tivermos fôlego na próxima aula, que eu queria pegar a questão da economia e da política, a gente pode retomar um pouco isso. Mas está presente. Agora, uma maneira de introduzir e só levantar a questão do caráter que vai tomando conta do conjunto de significados que constituem assim as referências das pessoas no mundo social,
aquilo que vai tomando conta do que eu chamei de malha significativa da vida social, das N referências puramente significativas que me permitem me orientar no mundo, que me permitem encontrar algum sentido na ação que o outro realiza e por aí afora. Isso permite, de fato, introduzir essa questão central de que, eventualmente, haja uma tendência, sim, no mundo moderno e no mundo contemporâneo, sobretudo, no sentido da preponderância de uma determinada orientação de conduta, que é algo historicamente constituído. Essa modalidade de conduta que vai se tornando predominante, como eu sugeri, é a da conduta racional, e isso está por trás da circunstância de que a malha vai se tornando mais densa e mais fina. A racionalidade é um amálgama poderoso, ele liga as coisas de uma maneira extremamente rápida, porque você rapidamente converte meios em fins, fins em meios e por aí afora. Dos mecanismos fundamentais do exercício de uma ação racional, previamente de uma interpretação da situação e depois de uma ação racional, consiste exatamente em ter capacidade para converter eventualmente aquilo que é fim para outros em meio para mim. Aliás, isso também permite mais uma linha de aproximação da questão central da dominação. O dominante é quem tem iniciativa para propor orientações de conduta, eventualmente para propor modos de se entender o significado do que ocorre, dos gestos de terceiros, etc. e tal, e tem uma capacidade notável, realmente extremamente poderosa, a saber, a de que ele pode, mantendo a iniciativa, converter aquilo que para outros é o ato final, a referência final da conduta, em mero meio para se obter alguma terceira coisa. Porque qualquer conduta marcada por significados, qualquer conduta significativa marcada pelo sentido, ela se organiza em torno desse jogo constante entre meios e fins, entre os meios e os objetivos procurados, entre uma série de passos e a finalização da ação ao se atingir um certo objetivo. Se eu tenho capacidade de apanhar aquela finalização da ação de determinados sujeitos, que para eles é o objetivo já conseguido, e converto esse objetivo em meio para obter algum outro que se projeta mais à frente, eu levo uma vantagem enorme no jogo complicado da dominação e dos dominantes e dos dominados. Uma das maneiras, portanto, de se imaginar no que consiste essa condição dominante que eu caracterizei como fundamentalmente como sendo a capacidade de tomar a iniciativa e de conduzir por essa via a ação de terceiros, uma das maneiras de pensar como isso pode se realizar consiste exatamente nisso, em se capturar aquilo que para muitos parecia o objetivo já atingido da sua ação, para induzi-los a tomar isso como meio para uma outra rodada, digamos assim, da ação. Eu tenho, pelo menos me dá a impressão de que essa é uma maneira possível de ver essa questão. Entretanto, os homens não estão imersos pacificamente numa malha de significados, como eu dizia agora há pouco. Não se encontram, digamos assim, à vontade. No momento que eu falo agora, fica irresistível na minha cabeça a imagem meio estranha dos
dos múltiplos agentes como peixes no aquário, simplesmente se deslocando pacificamente no seu ambiente, que seria a de uma profusão, uma abundância de referências significativas, né? Um meio significativo no qual eles ficassem se deslocando, como que nadando. Mas não é tão pacífico assim, porque na perspectiva que o Weber constrói, aquilo que para outros seria um conjunto social em equilíbrio, com simetria de relações, etc. e tal, uma espécie mais uma vez, tomando o mesmo termo, de ambiente seguro no qual os homens se encontrem, digamos, abrigados. E me permitam aqui lembrar que esse é um tema, assim, que positiva ou negativamente marca muito do pensamento social, mesmo do grande pensamento social, a ideia da possibilidade de, na vida social, os homens encontrarem uma situação na qual se achem à vontade, seguros, em casa, chez soi. Esse tema, ele habita, não necessariamente de maneira positiva, mas habita muito do pensamento social. Em Weber, habita negativamente. Ele não procura, digamos, uma situação, não procura muito menos caracterizar a sociedade como uma situação em que os homens estejam pacificamente à vontade. A ideia de uma espécie de grande concórdia social, de um estar em casa na sociedade, é alheio. É totalmente alheia a Weber, porque as preocupações dele são de outra ordem, são de ordem mais política, mais do jogo do poder. Ele não abandona muito a questão, nunca a questão do poder, nunca a questão da assimetria fundamental das relações. Portanto, nada de ambiente pacífico em que todos estejam à vontade. O ambiente em que os homens se movem, na perspectiva weberiana, é a de um campo de forças. É essa a imagem. É um campo de forças. O tempo todo. O confronto, o conflito, a disputa, a competição são constitutivos das formas de convivência dos homens na perspectiva weberiana. Não há outro termo realmente para caracterizar essa concepção, senão esse que eu acabei de usar. É um campo de forças. Da maneira mais dramática, essa expressão traduz essa assimetria, essa instabilidade constitutiva das modalidades de relações entre os homens. E coloca em primeiro plano, enfatiza de algum modo a circunstância de que, próximo nisso aos seus grandes antecessores, tanto Maquiavel quanto Hobbes, ele não vê a sociedade como sendo capaz de encontrar alguma forma acabada de realização. Não há, mais uma vez, não há como pensar em algum tipo de objetivo. Claro que vocês dirão, mas Hobbes põe a questão da paz. Mas a paz hobbesiana não é a utopia de um mundo pacífico. É a exigência que se apresenta ao soberano e que exige a presença constante do soberano. O Hobbes não coloca de modo nenhum a ideia de que
o soberano do que ele fala, o poder supremo, aquele sobre o qual nada se sobrepõe, que esse poder seja transitório, de que em algum momento a paz messianicamente se instaurasse. Não. Sem o soberano, nada de paz. Imediatamente a discórdia virá à tona. Mas a discórdia de que fala Hobbes é puramente negativa. O Hobbes quer eliminá-la, nem que seja pela presença dura, não, mais uma vez, não brutal, porque é pela lei que a coisa se resolve, mas pela presença necessária e contínua do soberano. No caso do Maquiavel, como eu lembrava, não há essa visão, digamos, assustada, eu quase diria, da discórdia. Ela pode muito bem ser mobilizada no sentido da Constituição da própria República. No caso, é mais da República. Weber, nesse caso, está mais com Maquiavel, claro, mas não abre mão do soberano. Em nome do que isso? Em nome de se levar muito a sério aquilo que já está presente no Hobbes, a saber, o soberano realiza a paz interna, mas ao mesmo tempo se qualifica para competir externamente num mundo em que persiste aquilo que o Hobbes chamaria estado de natureza, né? Em que você não tem nenhuma instituição para disciplinar o conflito entre os homens. Esse remanescente assim da ideia de estado de natureza como caracterizando o cenário internacional, interestados, reaparece no Weber. Porque, substantivamente, agora não é uma questão analítica, é uma questão substantiva, ele está preocupado com a Alemanha se constituindo não como pacificada internamente, mas como qualificada em termos competitivos externamente. Então, há uma amálgama curiosa de Maquiavel e Hobbes aqui. Aliás, já que estamos falando nos grandes clássicos, me permitam lembrar que um ensaísta tão brilhante como o José Guilherme Melchior tem todo um livro dedicado a Weber e Rousseau, em que ele introduz uma espécie de paralelo entre os nossos autores, também, é claro, não procurando transformar Weber numa espécie de contratualista, como Rousseau era, a questão não é do contrato, mas pegando em Rousseau o desenvolvimento forte de um tema central no Weber, que é o tema da legitimidade, em nome do que uma determinada ordem social e política é legítima, merece o ascendimento dos envolvidos. A coisa não vai tão longe assim, porque a construção rousseauiana leva a uma ideia de soberania popular, do conjunto como soberano, da vontade geral. Nada disso interessa a Weber. Weber decididamente não é um rousseauiano. Mas, se nós quisermos brincar com os grandes clássicos do pensamento político e social, nós podemos introduzir esse terceiro. Eu falei aqui que a tendência de Maquiavel e de Hobbes, o Melchior diria, então põe também um terceiro, Rousseau, porque por aí dá para puxar o tema da legitimidade, que não está presente nem em Maquiavel, nem em Hobbes. O príncipe maquiaveliano está se lixando pela legitimação dos seus. Na verdade, não está tanto, não. Ele bem que se esforça para obter aqui a essência daqueles que domina. Mas não há uma tematização do tema, dessa questão no Maquiavel. E em Hobbes a coisa se resolve de uma maneira mais direta, né? Não é à toa que Hobbes é um antecessor remoto
do positivismo jurídico, né? Não precisa de legitimação, precisa de legalidade. A legalidade resolve. Eu não vou tentar, em nenhuma das nossas reuniões, falar nada sobre o pensamento do Weber no que diz respeito às questões jurídicas, mas que valeria a pena, valeria entrar por aí, para ver a questão da legitimidade, a questão da legalidade e por aí vai. A tradição hobbesiana recomendaria não se preocupar demais com legitimidade, não precisa de assentimento, precisa de um sistema consistente e eficaz de leis, que oriente adequadamente os cidadãos e os mantenha, digamos assim, entre muitas aspas, disciplinados, né? Cumpridores. Bom, deixe-me ver o que nisso eu pulei demasiadamente rápido na... Eu vou fazer uma observação, e essa é especialmente de passagem, a uma espécie de ponto cego na posição weberiana. Ele fala muito em formas legítimas de dominação, formas de legitimidade, em nome do que se aceita tal organização das relações entre os homens, em nome da tradição, em nome de uma legalidade racional, em nome do que, afinal? Mas a coisa fica complicada quando se levanta uma questão que ele levanta, e eu confesso que tenho muita dificuldade com isso, da possibilidade de você ter uma dominação não legítima. Atenção, não significa ilegítima, porque senão seria fácil. Ele até levanta, de passagem, a possibilidade de situações em que um dominante despótico tenha tanto êxito na sua imposição que ele possa prescindir de qualquer legitimação. Não importa que, por alguma razão, os dominados achem que há validade no seu comando. Pouco lhe importa. Eles estão submetidos de uma maneira tal que você pode abrir mão de qualquer legitimação e usar, aí sim a coerção mais aberta, a força bruta, seja lá o que for. Isso Weber aceita tranquilamente. Embora as situações desse tipo, na realidade, tendam a ser muito transitórias, né? A instabilidade disso é um pouco além do razoável. Os regimes mais brutalmente despóticos do século XX não dispensaram a legitimação. Quer dizer, o nazismo não dispensou, o stalinismo não dispensou. Trabalhava em cima de mecanismos associavam mecanismos de legitimação às formas mais brutais de coerção e de violência física, né? O problema é saber o que pesava mais em cada momento. Convém, creio eu, não superestimar o componente de violência potencial ou real física e o componente de terror nesses regimes. Fica fácil demais você dizer que nazismo era porque todo mundo estava aterrorizado no seu canto. Não estavam. Não é verdade que estivessem. Aterrorizados estavam os que envolvidos na resistência. Os demais poderiam estar muito, muito tranquilos. E aí o que funcionava era um mecanismo de legitimação e não de coerção pura e simples. Dispensar a legitimação é algo extremo e altamente transitório, digamos. Aliás, é difícil imaginar situações desse tipo em sociedades minimamente complexas. Eu fico pensando agora que exemplos se poderia dar de pura e simples
coerção, violência física e terror que dure minimamente alguns anos. No momento eu tenho dificuldade, parece piada. Qualquer exemplo que vocês queiram me dar, se vocês pensarem duas vezes, verão que há todo um esforço para criar mecanismos pelos quais haja assentimento ativo dos dominados. É difícil escapar da coisa da legitimação. Mas o que pode ser uma dominação não legítima? Eu confesso a vocês, e aí é deficiência minha de leitura, gostaria de poder corrigir a insuficiência disso ainda no que nos resta aqui, mas Weber tem alguns capítulos fundamentais, interessantíssimos do seu Economia e Sociedade, dedicados à cidade. A cidade no Ocidente, a cidade no Oriente, a cidade como ente político, a cidade como ente mais econômico, e ao desenvolvimento da cidade e tal, sobretudo no norte da Europa, que é a coisa mais típica que lhe interessa, porque aí o norte da Europa desenvolve a cidade na perspectiva de uma dominação não legítima, no sentido de que não invoca nenhuma modalidade de legitimidade, porque há uma quebra do tipo de legitimação puramente tradicional que prevalecia, e há uma organização interna dos burgos, daqueles territórios associados em torno de um mercado, que, de algum modo, se tornava não legítimo, no sentido de que dispensava a invocação de alguma motivação para se aceitar essa ordem de coisas. Ou seja, todos se envolviam sem necessidade de que se dissesse não, é porque sempre foi assim, ou é mais eficaz que seja racional, legal, que no caso não se aplicava, ou qualquer coisa. Então, há um líder fantasticamente fora de qualquer comparação, uma figura carismática que nos indica o caminho. Nada disso é invocado. Simplesmente se cria um mecanismo de organização comunal que dispensam essa referência legitimadora. Mas aí há dois problemas que eu confesso a vocês que não consigo visualizar adequadamente. Primeiro, por que diabo insistir em que não haja alguma modalidade de fundamento da legitimação emergente nesse caso? Por exemplo, a legitimação por mecanismos de democracia deliberativa da população, qualquer coisa dessa ordem. Não aparece como legitimação isso, no estudo sobre cidade. E a outra coisa que me perturba, eu transfiro essa perturbação para vocês, isso é como vocês veem, eu estou claramente assumindo aqui uma posição dominante. Eu estou tomando a iniciativa de jogar para vocês um problema que eu não estou sabendo resolver. A questão básica é a seguinte: por que insistir em dominação? Por que a cidade tem que ser pensada como dominação, ainda que não legítima? Não poderia ser não dominação não legítima? Ou não dominação legítima? Já imaginaram que delícia? Não dominação legítima. Há um fundamento para não haver dominação. Há um movimento historicamente importante em termos políticos que trabalha nessa linha, né? Os anarquistas aceitariam no ato isso, né? A não dominação legítima, com base num fundamento forte para que se aceite aquela ordem de coisas. Porque, ao contrário do que assim, rudimentarmente se costuma traduzir o termo, a anarquia pressupõe uma ordem, sim. O que não pressupõe é poder, é dominação. É o mundo do pesadelo de Weber, né? Mas, enfim. Mas
por que o nosso autor recua diante desses jogos que não são tão absurdos como podem parecer no momento que eu falo isso aqui agora, com a característica irresponsabilidade de quem depois diz não há mais tempo para continuar a desenvolver o tema. Há uma razão, claro. No esquema weberiano, não dá para pensar nenhuma forma persistente de associação que não envolva a dominação. O problema é saber dentro da cidade quem domina quem. Né? A análise tem que ir por esse caminho, então. Se você tiver um burgo suficientemente desenvolvido, mas suficientemente pequeno, para restaurar lá alguma espécie de reencarnação da real ou suposta democracia ateniense, e tudo fosse resolvido por deliberação ampla na praça pública, você teria que caracterizar de algum outro modo, que não de dominação não legítima. Eu me arrisco a levantar, para fins da nossa reflexão, nossa conversa, a possibilidade de certos jogos acrobáticos em cima das formulações weberianas que envolvem a cobrança do nosso pobre autor da ideia de por que insiste tanto num ponto e esquece tanto o outro. Quer dizer, eu proponho que dentro de um mês, algumas semanas, nós possamos sair daqui fortemente convencidos de que, em princípio, pelo menos, se poderia pensar a construção de um instrumento analítico que seria a não dominação legítima. E voltar a pensar um pouco sobre por que diabo, mesmo dispensando mecanismos de legitimação na condição dos seus negócios internos, as cidades continuam sendo pensadas como órgãos de dominação. Vamos tentar, ainda hoje, pensar um pouco sobre isso. Porque qual era o truque da coisa da cidade? Por que ela pode fazer essa coisa notável de abrir mão dos mecanismos de dominação gerados nas circunstâncias em que ela estava subordinada a outras ordens mais amplas, a tais ou quais senhorios, castelões rurais e sei lá o que for, e se manter por sua conta. É exatamente isso, se manter por sua conta, ser capaz, atribuir a si, invocar para si a condução dos seus negócios internos. Isso é uma coisa que só funciona de uma maneira também transitória enquanto a cidade se organiza, porque depois ela começa a se expandir. E aí surgem novamente exigências não só de novas modalidades de dominação, como de legitimação também. Eventualmente se constituam, digamos, os germes do que aquilo mais à frente seria uma dominação racional legal, baseado em estatutos bem definidos, orientadores das relações entre homens e grupos sociais racionalmente estabelecidos, tal e tal, aquilo da modernidade mesmo. Eventualmente se encontrem lá as sementes disso. Na medida em que a cidade não reflua para trazer para si a sua condição de capaz de gerir os seus negócios, quase que autarquicamente, e comece a se projetar de novo para fora. Quando se projetar para fora, vai ter que, de alguma maneira, justificar isso e encontrar, de algum modo, adesão. Então, não dá para ficar muito tempo dispensando formas de legitimação. Mas a questão crucial é outra. Por que Weber aceita a ideia de não legítima? E eu insisto nisso, não se trata de ilegítima, simplesmente não há um mecanismo explícito de adesão, de aceitação.
É como se a coisa funcionasse espontaneamente. No ato de usurparem, se não estou muito enganado, Weber usa esse termo duro, a cidade usurpa a condução dos seus negócios, que antes estava subordinado a outros senhorios mais amplos, territoriais, traz para si. E isso, enquanto ocorre no interior do espaço urbano, essa condução dos próprios negócios é como que se absorvesse a adesão de todos e dispensasse a busca de fundamentos para a legitimação desse estado de coisa. Até aí tudo bem, a questão complicada é outra. Por que continuar a falar em dominação? Em nome, eu já sugeri um pouco, mas eu acho que ainda vamos ter que quebrar um pouquinho a cabeça para encontrar, também para esse caso, que eu vou ter que reexaminar um pouco, essa quase que obsessiva referência weberiana ao caráter inteiramente inescapável da dominação, mesmo quando ela supostamente persiste, mas, digamos assim, de maneira, eu quase diria, amena, de maneira não brutal, dispensa a legitimação. Eu estou deixando de lado o caso extremo oposto, em que se dispensa a legitimação simplesmente porque você esmaga todo mundo e nem dá chance a que se cogite de adesão ou não. Não esqueçamos isso, hein? Legitimação, implicitamente pelo menos, é sempre uma opção. É sempre uma opção. Você aceita, você está motivado, mas poderia não estar. Poderia não estar. Quer dizer, há uma margem de jogo envolvido. Senão não tem graça. Não tem graça nenhuma falar em legitimação se não houvesse a possibilidade dos fundamentos da legitimação em cada caso não serem aceitos. Então, a situação em que não dá para ter opção alguma é irrelevante, é um caso extremo e irrelevante. Mas o outro caso é divertido, em que você tem, digamos, você dispensa simplesmente. Não precisamos disso no momento, mas não dispensamos a dominação. A dominação não legítima é uma coisa, no meu entender, extremamente enigmática. Não é? Se algum de vocês tiver disposição, paciência, etc. e tal, dê uma passada no capítulo sobre a cidade, na economia e sociedade. Bom, são bem grandes, mas são fascinantes. Eu que tive a péssima ideia de trazer essa questão ao nosso debate aqui, vou ser obrigado agora a voltar a isso, né? Mas, estamos bem em cima do limite máximo de permitido para que se mantenha aqui dentro mecanismos adequados de legitimação, né? Poderá ser retirada a minha legitimação em qualquer momento se eu não parar imediatamente de falar. Então, por prudência, eu encerro a minha intervenção por hoje. De alguma maneira, espero que essas questões, esses fios meio soltos que eu deixei hoje, possam retornar na próxima semana, quando a opção não é tanto entre ação e instituição, mas é entre economia e política. E da outra semana, então, a coisa se complica mais, porque aí eu coloquei a opção acumulação e seleção, que é o ponto nervoso, o ponto nodal nesse conjunto de exposições. Se conseguirmos sobreviver a esse, a quarta será um passeio. Muito obrigado por hoje.